Fala galera do YouTube, essa aula vai ser uma aula iradíssima porque a gente vai aprender a sair do absoluto zero nas fórmulas DAX, que são as fórmulas do Power BI. Então eu preparei uma aula muito especial para você e primeira recomendação de todas, obviamente, fica do início ao fim para acompanhar todo o passo a passo e sair do zero nessas fórmulas que são importantíssimas para você conseguir de verdade usar e começar para dominar o Power BI. E segundo, lembra de baixar o arquivo que a gente vai utilizar na aula que está aqui na descrição do vídeo, tranquilo? Fora isso, aqui na descrição do vídeo também vai ter um mini curso sobre fórmulas DAX, caso você depois da aula queira se aprofundar ainda mais e começar a ficar ainda mais fera no Power BI, beleza? Bom, para a gente começar, aquelas duas coisinhas de sempre, se você gosta dos conteúdos aqui da hashtag, não esquece de deixar o like, porque se você gosta dos conteúdos, as chances são que outras pessoas também vão gostar. Quanto mais likes tiver, você sabe, o YouTube entrega para mais pessoas. Então deixa o like, se inscreve no canal para receber conteúdos novos de Excel, VBA e Power BI todos os dias. E bom, sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo de hoje. Show de bola! Então a grande ideia aqui nessa aula vai ser a gente abrir um Power BI em branco e começar a ver como que vão funcionar as fórmulas dentro dele. E aí a gente vai utilizar como base de dados uma planilha do Excel, que é essa planilha que está disponível aqui na descrição do vídeo, que é uma planilha de um cadastro de funcionários de uma empresa. Então vamos lá só dar uma olhada em quais informações a gente vai ter aqui na planilha para depois trazer ela para dentro do Power BI, começar a trabalhar, fazer fórmulas em cima dela. Então vamos lá, dentro aqui dessa planilha a gente vai ter o cadastro de funcionários de uma empresa, então cada linha representa um funcionário. O mesmo funcionário não aparece duas vezes, ele só aparece uma vez porque é um cadastro, uma lista dos funcionários. Então vamos lá. Como é que funciona? Na primeira coluna, a gente vai ter o código do funcionário, como se fosse a matrícula dele, o ID dele, o ID do RH. Então, 195, funcionário 102 e assim por diante. Na coluna B, a gente tem o nome completo do funcionário. Depois, na coluna C, o gênero dele, masculino e feminino. Depois, a data de nascimento, a cidade onde ele trabalha. Depois, a data da contratação de cada um dos funcionários. O salário que a pessoa ganha. O vale-refeição, vale-transporte, cargo da pessoa, se ela é coordenador, estagiário, analista, gerente e tal. A área da pessoa, se ela é do setor administrativo, se é do comercial, se é de operações, se é de logística e tudo mais. Depois, quantas horas extras a pessoa tem no banco de horas e uma nota de avaliação do funcionário que o RH deu para a nota de desempenho dele, uma nota de 0 a 10, tranquilo? Então, cada coluna tem uma informação diferente sobre o colaborador e cada linha representa tudo o que a gente sabe sobre um determinado colaborador. Então, a leitura aqui da planilha é: o funcionário de código 195 é o Adriano Werneck, gênero masculino, data de nascimento 27 de abril de 97, trabalha em Porto Alegre e assim por diante. Tudo bem? Depois tem o Adriano de Souza, o Alfredo e assim por diante. Então agora o que a gente vai fazer é basicamente pegar aqui essa planilha, levar ela para dentro do Power BI e começar a trabalhar com as fórmulas em cima dela. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fechar essa planilha daqui, não vou salvar alteração nenhuma. Beleza? E como que a gente faz? A gente vem aqui na guia página inicial, clica aqui nesse botão de trazer dados do Excel. Tranquilo? Beleza? E aí você vai procurar aqui no seu computador onde é que está o arquivo. No meu caso está aqui, ó, base funcionários, e a gente vai clicar em abrir. Bom, clicando em abrir, ele vai abrir essa janela aqui pra gente e ele vai mostrar duas coisas. Primeiro, o nome do arquivo de Excel que a gente tinha, que era base funcionários, e o nome da planilha. Eu só tinha uma aba, só tinha uma planilha lá chamada de funcionários. Então eu vou clicar nessa caixinha para trazer as informações dessa planilha e do lado ele vai mostrar uma pré-visualização. E aqui a gente vai ter justamente as informações da planilha, o ID do RH, o nome completo e tudo mais. E aí é o seguinte, lembra só, quando a gente trabalha no Power BI, a gente tem duas opções. Ou carregar essa planilha direto para o Power BI, do jeito que ela está, ou então transformar dados, quer fazer o quê? Editar a planilha, se a gente quiser fazer alguma alteração, excluir alguma informação, adicionar alguma coisa, enfim, fazer qualquer modificação, a gente pode vir aqui na guia na opção de transformar dados. Mas como o nosso foco aqui dessa aula é fazer fórmulas, e aí geralmente a gente vai clicar onde? Normalmente a gente clica em transformar dados para fazer alguma edição na planilha, se a gente quiser, se ela estiver bagunçada, a gente quiser fazer alguma edição, normalmente a gente clica no transformar dados para organizar ela. Mas nesse nosso caso, como o foco da aula de hoje é em fórmulas, eu já deixei essa planilha pronta, sem nada bagunçado, sem nada que a gente precise editar, para a gente poder clicar direto no carregar e levar essa planilha para dentro do Power BI e começar já a colocar a mão na massa e trabalhar nas fórmulas em cima dela. Então vou clicar aqui em carregar, ele vai direto levar essa planilha do jeito que ela está, com todas as informações certinhas, para dentro do nosso Power BI. Perfeito. E aí, enquanto ele carrega aqui, lembrando que o tempo de carregamento vai demorar muito do volume de informações que você tem. Então, se você tiver milhões de informações, por exemplo, trazendo informação de algum sistema, de algum banco de dados, pode ser que ele demore ali alguns minutos e tudo mais, mas geralmente ele demora ali na faixa de alguns segundos, relativamente bem tranquilo. Perfeito. E aí aqui do lado direito já apareceu nossa tabela de funcionários. Se eu clicar aqui na setinha, já mostra tudo bonitinho.
o nome das colunas que eu tenho na tabela. Coluna diária, avaliação do funcionário, cargo, cidade e tudo mais. Show! Então, eu estou na primeira guia do Power BI, que é a nossa guia relatório, que é onde a gente faz os dashboards, toda a parte de gráficos e tal. E agora eu venho para a guia dados, que é justamente a guia onde a gente vai conseguir ver a tabela, ver as informações e conseguir fazer as fórmulas. Então, aqui na guia dados, eu tenho justamente, parece uma cara de Excel mesmo, tendo aqui as colunas, dá para ver as linhas, as células, as informações e fazer fórmulas. E lembrando que tem aquela terceira guia também, que é a nossa guia chamada de modelo, que é uma guia que a gente usa quando a gente tem mais de uma tabela no Power BI e a gente quer juntar informações de várias tabelas em um único relatório, em um único dashboard, tudo bem? Nesse caso, a gente só tem uma tabela, então não vai ser relevante para a gente. O importante que a gente vai usar mais é essa guia dados na aula de hoje, que é aqui que a gente consegue ver a tabela, fazer as fórmulas, e a guia relatório para fazer algum gráfico, para colocar de forma visual, para a gente enxergar os cálculos que a gente fez. Tranquilo? Então vamos lá, dar um pulinho aqui na guia dados. E para começar, pensa comigo o seguinte, a gente tem aqui do lado a informação do salário de cada um dos colaboradores. Beleza, então o primeiro funcionário ganha R$ 1.500 por mês, o segundo ganha 800 e assim por diante. Beleza. E aí o que acontece? A grande maioria das empresas, quando o funcionário é CLT e tudo mais, vai ter que pagar um imposto em cima daquele salário que paga para a pessoa. Então, o dono da empresa, além do salário que ele paga, ele vai pagar alguns adicionais de impostos, INSS e tudo mais. Então, para simplificar aqui, só para a gente conseguir fazer essa conta, imagina que para cada funcionário que a gente tem, o dono da empresa, o diretor da empresa, além do salário da pessoa, ele ainda tem que pagar mais 50% de imposto em cima disso. Tranquilo? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que multiplicar o salário de todo mundo vezes 1,5. Por que 1,5? Porque 1,5 é basicamente o salário dele mais metade, mais 50%. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu tenho uma coluna que me diz o salário de cada um dos funcionários e eu quero criar uma nova coluna que vai me dizer qual que é o salário com um acréscimo de 50%, que seria o que o empregador tem que pagar, além do salário, com o imposto. Tudo bem? Então, como que a gente faz para criar essa nova coluna dentro da nossa tabela e fazer esse cálculo de multiplicar o salário por 1,5? Seguinte, para fazer uma fórmula, para fazer uma coluna aqui dentro do Power BI, muito simples. Você clica na sua tabela com o botão direito, em qualquer lugar da tabela. Pode ser aqui na esquerda, pode ser aqui na direita, pode ser em cima e embaixo, qualquer lugar dentro da sua tabela. E quando você clicar com o botão direito, ele vai vir aqui essa opção de nova coluna. A gente vai justamente criar uma nova coluna para fazer essa fórmula aqui dentro do Power BI. Então, botão direito, nova coluna. E o que ele vai fazer? Ele basicamente vai abrir para a gente a barra de fórmulas lá em cima. Vai aparecer aqui agora. Então, ele abriu para a gente aqui em cima, olha só, a barra de fórmulas. O que é a barra de fórmulas? É justamente o espaço onde eu vou escrever qual que é o cálculo, qual é a fórmula que eu quero fazer. E aqui do lado direito ele abriu uma coluna em branco para a gente, que é onde vão ficar guardadas as informações da conta que eu fizer, tranquilo? Então vamos lá, como é que funciona essa barra de fórmulas? Primeiro, antes do sinal de igual, eu tenho que falar qual que é o nome da coluna que eu quero dar, tudo bem? Essa coluna vai ter um nome. Então beleza, vou chamar essa coluna aqui, por exemplo, de, sei lá, salário com imposto. Isso antes do sinal de igual. Depois do sinal de igual, eu tenho que falar qual que é a fórmula que eu quero fazer. Bom, a fórmula que eu quero fazer aqui é multiplicar os valores de salário vezes 1,5. E aí que entra uma grande diferença do Excel. Não sei se você sabe Excel ou não tem problema. Não precisa saber Excel para aprender Power BI, mas caso você saiba Excel, talvez você esteja pensando assim, Alon, para multiplicar aqui é fácil, eu vou multiplicar a célula, sei lá, F2 vezes 1,5. Depois a célula F3 vezes 1,5, depois a célula F4 vezes 1,5. Só que aqui no Power BI não existe esse conceito de células e tudo mais. Então o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente falar para ele o seguinte, ó, Power BI, eu quero falar para você que eu quero multiplicar os valores da coluna de salário por 1,5. E aí como é que eu faço isso? Você simplesmente só precisa escrever qual que é o nome da coluna que tem os valores que você quer calcular. Bom, o nome da coluna que eu quero calcular é salário. Então eu vou começar a escrever aqui, ó, salário. Pronto, comecei a escrever salário, automaticamente apareceu para mim a coluna chamada salário. Como assim, Alon, apareceu a coluna chamada salário? Quando eu começo a escrever o nome de uma coluna, ele já tenta identificar que coluna é essa. E ele falou assim, Alon, encontrei uma coluna com esse nome que você está escrevendo aí. Que ele até marcou em azul aqui, tá vendo? Ó, tabela funcionários, que é o nome da tabela que ele coloca aqui primeiro, e entre colchetes ele coloca o nome da coluna que ele encontrou com esse nome. Então, é exatamente essa coluna que eu quero, a tabela de funcionários, coluna chamada de salário. E aí, para eu não precisar ficar escrevendo o nome da coluna por inteiro e tudo mais, o que eu posso fazer?
Quando o nome da coluna está marcado em azul, você pode apertar a tecla Tab. A tecla Tab, que são aquelas duas setinhas, uma para cada lado, que ele preenche para você automaticamente. Tranquilo? Então é só começar a escrever aqui, ó, salário, aperta a tecla Tab e já era. Show de bola. Então eu quero fazer o que com a coluna de salário? Eu quero multiplicar os valores dessa coluna por 1,5. Então, para multiplicar, como é que a gente faz? A gente usa o asterisco, que é a multiplicação. Eu quero multiplicar por 1,5. Como que eu faço isso? Vou colocar vezes 1,5. Ué, Alan, por que 1,5 e não 1,5? Porque aqui no Power BI, ó, se eu coloco 1,5, ele fica vermelhinho embaixo, indicando um erro. Então, aqui no Power BI, ele segue o ponto como separador de milhar. Tranquilo? Perfeito. Então, vezes 1,5 e vamos dar um OK. Maravilha. Ele vai calcular aqui pra gente e olha só o que vai acontecer. Aqui do lado direito, olha que legal. Ele vai colocar pra gente justamente o valor do salário com imposto de cada um dos funcionários. Por exemplo, esse primeiro funcionário de todos, quanto que ele ganha? R$ 1.500. Quanto que é o salário com imposto? R$ 2.250. O segundo funcionário ganha 800. Com mais 50%, ele ganha 1.200 não. O salário que o empregador paga com o imposto, considerando o imposto que ele paga, é 1.200. Então, o legal aqui das fórmulas do Power BI é, a gente fez uma fórmula, só que ele já replicou essa fórmula para todo mundo. Para o primeiro funcionário, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E se você descer aqui, ó, todo mundo já está certinho com esse cálculo feito. Então, se você pegar qualquer um, ó, esse cara aqui que é gerente, ele ganha R$ 15.300, com um acréscimo de 50% de imposto, o salário com imposto é R$ 22.950. Então, ele já salário muito bom, por sinal, e ele já faz aqui automaticamente para todo mundo. Então, esse é um dos grandes baratos das fórmulas do Power BI. Você faz uma fórmula, ele já replica para todo mundo de forma 100% automática. Beleza? Perfeito. Então, fizemos salário com imposto. Lembrando aqui, claro, que é título de exemplo. Você pode falar assim, Alon, mas estagiário não tem acréscimo de imposto e tal. Então, só a título de exemplo aqui. Você poderia fazer aqui, se for estagiário não tem acréscimo, se for efetivário tem acréscimo, coisa do tipo, mas só para fins de simplificação, para a gente ver realmente como é que funcionam as fórmulas, tudo bem? Beleza. Outra coisa agora que a gente pode querer fazer é o seguinte. Bom, a gente tem a informação de salário com imposto, só que além do salário, a gente tem o quê? A gente tem o vale-refeição que a pessoa ganha e o vale-transporte que a pessoa ganha. Então, com tudo isso, dá para ver quanto que custa o funcionário para a gente. Por quê? Eu já sei quanto que a empresa paga de salário já com imposto, eu sei quanto que a empresa paga de vale-refeição para a pessoa, eu sei quanto que a pessoa ganha de vale-transporte para a pessoa, tudo bem? Então, se eu somar essas três coisas, salário com imposto, vale-refeição e vale-transporte, o resultado final vai ser quanto que eu gasto no geral com aquela pessoa, qual que é o gasto total daquele funcionário, tudo bem? Então vamos fazer exatamente isso, vamos criar uma nova coluna na nossa tabela e essa nova coluna, ela vai justamente dar pra gente quanto que é o gasto total com cada funcionário. Então vamos lá, para criar uma nova coluna, posso clicar aqui com o botão direito, vamos lá em nova coluna. Então lembrando, clica com o botão direito em qualquer lugar dentro da sua tabela. Então, botão direito, nova coluna. E aí, todas essas fórmulas das colunas que a gente cria aqui, elas vão seguir a mesma lógica. Quando eu clico lá em nova coluna, ele vai criar uma nova coluna lá do lado direito em branco, e aqui em cima mostra a barra de fórmulas. Primeiro, vamos dar um nome para a fórmula, vou chamar ela aqui de gasto salarial, perfeito, que é o gasto salarial total daquele colaborador, de cada colaborador no caso, e depois sinal de igual, qual que é a fórmula que eu quero fazer? Bom, eu quero somar as três coisas, salário com imposto, mais vale-refeição, mais vale-transporte. Então, é só você escrever o nome das colunas que você quer calcular. Então, ó, salário com imposto, e quando começar a escrever e aparecer o nome da coluna, o que você faz? Aperta aquele atalhozinho Tab. Pronto. Salário com imposto, mais, eu vou colocar a informação de vale-refeição, VR, aperta a tecla Tab, mais vale-transporte, que é VT. Pronto. Aperta a tecla Tab que ele vai colocar. E olha só, no meu caso, quando a fórmula começa a ficar grande, ela já pula para a linha de baixo. E aí não interfere em nada. Alon, para mim não pulou para a linha de baixo. O que eu, Alon, fiz no meu computador? No meu computador, eu dei um zoom na fórmula para você poder enxergar melhor. Como é que você pode dar um zoom na fórmula? Você pode segurar a tecla Ctrl no seu teclado e ir com o rolinho do mouse. Vai com o rolinho do mouse. Ó. Então, segurei o Ctrl e sobe com o rolinho do mouse. Alon, não tenho mouse, não tem problema. Se você tiver no notebook, é só você dar aquele zoom com os dois dedinhos. Sabe que nem está no celular, dando um zoom na foto? Mesma coisa, você vem aqui, vou pegar no notebook e com os dois dedinhos separando aqui, que ele vai dar um zoom. Então, só para você saber que quando a fórmula ficar grande, ele pula para a linha de baixo, mas está tudo certo.
Então, eu coloquei salário com imposto, mais vale-refeição, mais vale-transporte, e aí eu quero somar os três e vou dar Enter. Perfeito. Quando eu der um Enter, ele vai fazer exatamente aquela mesma coisa que a gente tinha comentado, que é, aqui do lado, ele vai fazer o cálculo automaticamente para todos os funcionários. Então, o que ele fez? Para o primeiro funcionário de todos, aqui, gasto salarial, ele falou que o total é 2.880. Será que está certo? É o valor aqui, ó, 2.250, mais o vale-refeição, mais o vale-transporte. Perfeito. Fez isso para o primeiro funcionário. Para o segundo também, ó, 450 de vale-refeição, 160 de vale-transporte, mais 1.200 de salário com imposto, dá o total de 1.810. Então, pronto, ele fez automaticamente para todo mundo de forma muito simples, beleza? E aí, mais uma fórmula aqui para a gente criar mais uma coluna que eu quero te mostrar é, pensa aqui comigo que a gente tem essa coluna chamada de avaliação do funcionário. Essa coluna, ela diz para a gente uma nota de 0 a 10 do desempenho daquele colaborador. E o que dá para a gente fazer é a gente conseguir fazer uma análise para saber quais funcionários estão dentro da avaliação aceitável, quais funcionários não estão na avaliação aceitável. Então, por exemplo, imagina que o RH tem estipulado aqui, quem tiver de 7 para cima está com a avaliação ok, quem tiver abaixo de 7 está com a avaliação preocupante ali. A gente tem que ficar de olho porque ele teve um desempenho abaixo do esperado. Então, vamos justamente criar uma coluna que vai olhar para essa nota, a avaliação do funcionário, e vai dizer se aquele funcionário, dependendo da nota dele, se ele teve uma avaliação positiva ou se ele teve uma avaliação negativa. Tudo bem? Como que a gente vai fazer isso? Botão direito na tabela e vamos lá na nossa opção de nova coluna. Perfeito. E de novo, vai abrir uma coluna em branco, vai abrir a barra de fórmulas lá em cima e a gente vai dar um nome para essa nossa fórmula. Então, vou chamar essa fórmula aqui de... Já tem uma coluna chamada avaliação do funcionário. Vou chamar aqui de desempenho. Tranquilo? Desempenho. O nome da coluna tanto faz, só para a gente saber exatamente, só para a gente dar um nome para ela bonitinho. Show! E como é que vai funcionar? Eu quero agora criar uma condição. Qual que é a condição? Se a avaliação daquele funcionário for de 7 para cima, ele tem avaliação positiva. Agora, caso contrário, ou seja, se ele tiver uma nota abaixo de 7, quer dizer que ele teve uma avaliação de desempenho negativa. Tudo bem? E sempre que eu quero avaliar alguma condição, a gente vai ter que usar uma fórmula aqui no Power BI, que é a fórmula IF. Fórmula IF. Então, você escreve essa fórmula IF e você abre o parênteses para usar ela. E aí, se você já tiver ouvido falar em fórmula IF ou fórmula C, alguma coisa assim, vai falar assim, Wellon, mas por que você colocou a fórmula em inglês, IF, e não, sei lá, fórmula C, por exemplo? Simplesmente pelo seguinte, as fórmulas do Power BI, elas são todas em inglês. Eles falam, meu Deus, Wellon, eu tenho que ser formado em Harvard agora para usar o Power BI e ter inglês fluente. Não, pelo contrário. O legal aqui de todas as fórmulas serem em inglês é que ele simplesmente padroniza isso para todo mundo. Então não tem aquela história de, eu aprendi as fórmulas em português, mas na empresa que eu trabalho é em inglês, ou então numa empresa a gente usa as fórmulas em inglês, a outra em português. Não tem isso no Power BI. Porque às vezes no Excel acontece, uma empresa usar em inglês, outra em português, aqui no Power BI não tem isso. Todas as fórmulas são padronizadas em inglês, então fica fácil. Quando você quiser fazer um if, quando você quiser fazer uma soma, você vai fazer a fórmula sum em inglês, que eu vou comentar contigo daqui a pouco. Quando você quiser fazer uma fórmula média, você vai usar a fórmula média, que é average, e assim por diante. Tranquilo? Então vamos lá usar a nossa fórmula if. E aí, primeira coisa que ele pergunta é, Alon, qual que é o teste lógico? Qual que é a comparação que você quer fazer? Qual que é a pergunta que você quer fazer? Bom, a comparação, a pergunta que eu quero fazer é, o funcionário teve uma nota de 7 para cima, sim ou não? Beleza. Então, a comparação que eu quero fazer é comparar a avaliação do funcionário, começa a escrever a avaliação, aperta aquele atalho, Tab. Eu quero saber se é maior ou igual a 7. Então, vou colocar aqui, maior ou igual a 7. Perfeito. E eu vou apertar agora a vírgula. Alon, por que você vai apertar a vírgula? Porque agora eu estou separando para o próximo argumento, para a próxima parte da fórmula. Então, já foi a primeira parte, que era o teste lógico, a comparação que eu queria fazer. Agora eu vou colocar a próxima parte da fórmula. Show de bola. Então, o Power BI ele separa as fórmulas com vírgula. Beleza? Se você já usou Excel, no Excel é ponto e vírgula, aqui é vírgula. Tudo bem? Beleza, como é que funciona agora a nossa fórmula? Ele vai falar assim, Alon, beleza, você já fez a pergunta para saber se a avaliação do funcionário é maior ou igual a 7. E se a avaliação do funcionário for maior ou igual a 7? O que você quer escrever aqui na sua tabela? Bom, se a avaliação do funcionário for maior ou igual a 7, eu quero escrever que a avaliação é positiva. Então, eu quero escrever a palavra positiva. Tudo bem? Como é que eu faço para escrever um texto aqui dentro da fórmula? Sempre que a gente for escrever texto dentro da fórmula, a gente tem que usar aspas. Então, você vai colocar entre aspas
positiva, para saber que a avaliação dele foi positiva. Então, acabei de colocar, ó, se a avaliação do funcionário for maior ou igual a 7, ele vai escrever que a avaliação é positiva. Vírgula, agora o que eu vou fazer, ele pede o caso contrário. O que é caso contrário? E se a avaliação do funcionário for inferior a 7? Bom, se a avaliação do funcionário for inferior a 7, então a avaliação dele vai ser, entre aspas, negativa. Negativa, tudo bem? Pronto, fechei as aspas. Tranquilo? Então ficou a fórmula relativamente simples aqui, que é, se a avaliação do funcionário for maior ou igual a 7, consequentemente a avaliação dele vai ser positiva. Agora, caso contrário, se a avaliação dele não for positiva, se ele não tiver tirado de 7 para cima, quer dizer que a avaliação dele está abaixo de 7, então ele ficou com a avaliação negativa. Pronto, vamos fechar o parênteses, dar um Enter, que ele vai fazer o cálculo aqui para a gente, bonitinho. Tranquilo? Então, ele vai fazer essa análise para todo mundo. Ó. Por exemplo, esse cara aqui, essa primeira pessoa, tirou 8.4, avaliação positiva. Depois, 9.4, avaliação positiva. E se a gente olhar aqui outros, por exemplo, ó, essa pessoa aqui ficou com nota 6.6. Ela teve aqui uma avaliação de desempenho negativa. Beleza? Então, ele já faz o cálculo aqui para todo mundo. Então, o legal é, a gente fez uma fórmula, mas ele faz essa fórmula para a primeira pessoa, depois para a segunda, depois para a terceira, para a quarta, para a quinta, e assim por diante, automaticamente. Show de bola. E aí, pessoal, lembrando daquela dica do zoom, você pode dar um zoom na fórmula ou você pode dar um zoom out, você pode tirar o zoom. E uma dica interessante aqui sobre as fórmulas é o seguinte, as fórmulas do Power BI, por enquanto a gente está começando aqui nas fórmulas DAX, né, que é o nome que se dá para as fórmulas do Power BI, só que depois de um tempo você começa a fazer fórmulas um pouco maiores, um pouco mais complexas e mais elaboradas, e a fórmula fica muito grande. E você já percebeu que quando a fórmula começa a ficar grande, ela pula para a próxima linha. Então você meio que está escrevendo uma fórmula grande, depois começa a ficar confuso de você entender o que está escrito, porque tem um monte de fórmula, um monte de coisa escrito. Então a minha dica para você é, organiza a sua fórmula quando você for escrever ela. E o que quer dizer organizar a fórmula? É separar ela em blocos. Eu vou te mostrar exatamente o que quer dizer. Então, primeiro eu vou te mostrar o que quer dizer separar a fórmula em blocos e logo depois eu vou te mostrar como que faz isso. Então, vamos lá. O que seria separar a fórmula em blocos? Seria você separar cada pedacinho da fórmula em uma linha diferente aqui na nossa barra de fórmulas. Então, por exemplo, abriu a fórmula, logo depois do parênteses, pula uma linha. Alon, como é que você fez isso? Vou comentar já. Só estou te mostrando o que eu quero fazer. Pulei uma linha. Depois de colocar a primeira parte da fórmula, que era o nosso teste lógico, logo depois da vírgula, antes de passar para a próxima parte, pula uma linha de novo. Depois da próxima vírgula, pula uma linha de novo. Antes de fechar o parênteses, pula uma linha de novo. Então, olha como é que começa a ficar mais organizado. Tudo bem? Então, agora, deixa eu dar um passo atrás e te mostrar como que faz isso. Então, vou dar Ctrl Z aqui, Ctrl Z, para voltar do jeito que a fórmula estava lá atrás. E para você pular uma linha, o atalho é o atalho Shift Enter. Shift Enter, tudo bem? Então, logo depois do if, vou chegar aqui, logo depois do parênteses, vou colocar aqui Shift Enter. Perfeito. Agora, depois da vírgula, Shift Enter mais uma vez. Depois da vírgula, mais uma vez, Shift Enter. E agora, antes do parênteses, Shift Enter. E aí, alguns detalhes muito importantes, pessoal. Alon, é sempre uma regra, depois que eu abro o parênteses, eu tenho que colocar o Shift Enter, depois da vírgula, sempre tem que ser nessa ordem que você colocou aqui? Não precisa ser nessa ordem. Eu poderia, logo mesmo, antes de começar a fórmula, apertar Shift Enter. Então, não tem uma regra ultra clara aqui, mas tem as boas práticas, que é o que eu comentei. Começou a fórmula, pula uma linha. Foi para o próximo argumento, pula uma linha. Vai terminar a fórmula, antes de colocar o parênteses, antes de fechar o parênteses, pula uma linha. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o Enter para confirmar a fórmula do jeito que ela está. E você pergunta assim, Alon, mas faz alguma diferença na fórmula? Isso muda alguma coisa em como que o Power BI calcula esse valor? Não muda absolutamente nada. É 100% questão de organização. Ué, Alon, mas e aí, para que serve? Cara, serve pelo seguinte, que quando você começar a fazer fórmulas um pouco mais elaboradas e mais complexas, se você não fizer isso, você vai ficar muito perdido. Porque a gente fez uma fórmula relativamente pequena. Tem fórmulas do Power BI que ficam gigantescas. Parece mais uma redação do Enem do que uma fórmula. Então, você precisa organizar e saber organizar em blocos a sua fórmula. Tranquilo? Gostou dessa dica? Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você sabia dessa dica aqui. Beleza, vamos lá. Então, fiz aqui a nossa fórmula if, ele fez para todo mundo. Perfeito.
E aí, Alon, como é que eu faço para saber quantos são de desempenho positivo, quantos negativo? Daqui a pouco a gente consegue fazer essa análise também. Mas vamos lá. E aí agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai basicamente começar a trabalhar com as fórmulas um pouco diferente. Vem aqui comigo, se liga só. A gente tem aqui então essa informação do gasto salarial. Então, deixa eu voltar aqui. Essa informação do gasto salarial diz quanto que a gente gasta com salário, benefícios e tal do primeiro funcionário, depois do segundo, depois do terceiro e assim por diante. Então aqui o que acontece é o seguinte, a gente quer provavelmente saber, o que o dono da empresa, o gestor da empresa vai estar interessado é quanto que a gente está gastando em folha salarial com todos os funcionários somados. Então o que eu quero fazer é pegar todos os valores que eu tenho nessa coluna de gasto salarial, eu quero somar todos esses valores. Como que eu faço isso? Agora que vai entrar um pouquinho diferente. Vamos lá. Então eu quero fazer uma fórmula que vai somar para mim todos os valores de gasto salarial, todos os valores dessa coluna aqui. Então vamos lá, para criar uma fórmula a gente já sabe que é botão direito na nossa tabela. Só que aí que vai entrar o grande detalhe que é, quando você vai criar uma fórmula, o Power BI te dá duas opções. A primeira opção é nova coluna, a segunda opção é nova medida. Alon, qual que é a diferença? O que é nova coluna e o que é nova medida? Seguinte, presta atenção que vai ficar de boas. Então vamos lá. Uma nova coluna, era o que a gente estava fazendo até agora, a gente cria uma nova coluna quando eu quero calcular vários valores. Como assim, Alon, calcular vários valores? Vamos voltar aqui, ó. Gasto salarial é o quê? Foi uma fórmula que a gente fez para somar o salário com imposto, vale refeição e vale transporte. Aqui a gente estava calculando vários valores. Por que a gente estava calculando vários valores? Porque era um valor para cada funcionário. Então era o gasto salarial do primeiro funcionário, depois do segundo, depois do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo e tudo mais. Então a gente calculou vários valores aqui. Perfeito. A mesma coisa quando a gente calculou o salário com imposto. A gente pegou o salário de todo mundo, multiplicou por 1,5. Então a gente fez vários cálculos, a gente trouxe vários resultados. Salário da primeira pessoa, da segunda, da terceira, da quarta. A mesma coisa quando a gente criou essa nota esse indicador do desempenho. A gente fez uma fórmula que dá para a gente vários valores como resultado, que é a avaliação do primeiro funcionário, do segundo, do terceiro e assim por diante. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso botão direito na nossa tabela para criar as fórmulas. Então ele tem essa opção de nova coluna, que era o que a gente estava fazendo para criar vários valores, só que ele tem essa opção de nova medida. Alon, o que é essa opção de nova medida? A opção de nova medida você vai usar quando você quiser calcular um único valor. Como assim, Alon, um único valor? Lembra o que eu falei agora? Eu falei que a gente quer saber o total de gasto salarial com todos os funcionários da empresa. Então eu quero só um número, não quero vários, eu quero um só. Sei lá, 2 milhões é o gasto salarial total, ou então 10 mil, ou então 100 mil, ou então 100 milhões. Você quer um número só, tudo bem? Então, sempre que você quiser um número, o total de gasto salarial, o total de vendas, a média de salário que a gente paga para os funcionários, a quantidade de funcionários que a gente tem. Tudo isso que eu falei é uma informação só. Quantidade de funcionários que a gente tem é um número. 10 funcionários, 100 funcionários. A média salarial vai ser um número. 5 mil reais, 2 mil reais, 10 mil reais é um número. Tudo bem? Beleza. Então, o que a gente vai criar agora para saber o gasto salarial total da empresa é uma nova medida. Tudo bem? Então lembra, nova coluna. Quando você quer criar uma nova coluna na sua tabela, que vai calcular vários valores, ou seja, um valor para cada linha da sua tabela. Mas quando você quiser calcular algum total, alguma média, fazer alguma contagem, alguma coisa que vai te dar um número, você vai clicar na opção de nova medida. Então vamos lá, clicar aqui na nova medida. Bom, cliquei na opção de nova medida. Aqui em cima, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a barra de fórmulas de novo. Só que qual que é a diferença? Ele não criou nenhuma coluna nova aqui, ele só vai criar uma medida e eu vou te mostrar como é que ela funciona. Então primeiro a gente vai dar um nome para essa fórmula, para essa medida. Vou chamar aqui de folha salarial total. E depois do sinal de igual, você vai colocar o quê? Você vai colocar a fórmula que você quer fazer. Bom, lembra que eu quero somar todos os números da coluna gasto salarial. Então eu vou colocar aqui, ó, soma, e aí você vai colocar a soma em inglês, que é SUM, sum. Eu vou colocar a soma, abrir o parênteses, ele pergunta assim, Alon, qual que é o nome da coluna que tem os valores que você quer somar? Bom, o nome da coluna que tem os valores que eu quero somar é essa coluna aqui, ó. Deixa eu só voltar para ver o nome da coluna. É a coluna chamada gasto salarial. Então eu vou colocar aqui, ó, soma da coluna gasto salarial. Aperta aquele atalho Tab, fecha o parênteses e dá um Enter. Perfeito. Ele aqui vai colocar para a gente, vai calcular e vai carregar a fórmula para a gente. Show de bola. Então a gente calculou o total de folha salarial. E nessa hora você fala assim, Alon, beleza, fizemos a fórmula, entendi como faz a fórmula. Mas e aí, qual que é a resposta? Quanto que é a folha salarial total da empresa?
E aí que está o detalhe. Quando a gente cria uma medida, o que acontece? Olha só, ela apareceu aqui do lado, o nome da medida, e a medida sempre aparece com esse símbolozinho de calculadora. Tá aqui, ó, folha salarial total. Só que o resultado dessa fórmula, dessas medidas que a gente cria no Power BI, elas não aparecem dentro da nossa tabela. Então, qual que é a moral da história? Quando você cria uma medida que é esse número que te dá um resultado como resposta, o resultado não aparece dentro da sua tabela. Ué, então como é que eu faço para ver o resultado dessa fórmula que eu criei? Aí vai ser simples. O que você vai ter que fazer? Para ver o resultado das medidas que você cria, você tem que voltar lá na guia relatório e dentro da guia relatório, você pode criar algum gráfico, algum cartão, qualquer visual, qualquer gráfico para exibir a resposta da medida. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou criar uma nova página aqui no meu relatório aqui embaixo e aí a gente pode escolher qualquer um dos gráficos. Mas geralmente para apresentar uma medida, apresentar só um cálculo que eu fiz, só um número, normalmente a gente vai usar o cartão, beleza? Então vou clicar aqui nessa opção de cartão, vou clicar aqui no cartão, show de bola. E aí nesse cartão, o que eu vou fazer? Eu tenho que arrastar essa medida, folha salarial total, para dentro dos campos do cartão. Então é só arrastar folha salarial total para dentro dos campos do cartão que ele vai colocar ali. Então, o total de folha salarial da empresa, que a empresa gasta em tudo, contando salário, com imposto, vale-refeição, vale-transporte de todo mundo, é 2.530.000, ou seja, 2,53 milhões de reais, beleza? Então, assim, no cartão a gente consegue representar o valor total da nossa medida, o valor que a medida calculou pra gente, perfeito? Show de bola! Vamos agora então só dar uma formatada nesse cartão, então vou vir aqui na parte de cima, vou colocar ele aqui em cima, só pra gente conseguir colocar mais informações aqui do lado. Vamos só dar uma formatada bem rápida no cartão, então vou clicar aqui na parte de formatação dele, nessa opção, e vamos colocar, por exemplo, uma cor no fundo dele. Então procura aqui a opção tela de fundo e vamos escolher uma cor, ó. Tela de fundo, deixa eu ver aqui, sei lá, uma cor mais amarelada, deixa eu só colocar ela um pouco mais transparente, só para não ficar também muito chamativa. Beleza. Então tá aqui a informação de folha salarial total. Perfeito. Ah, Alon, essa informação de folha salarial total, ela não deveria estar como moeda, com aquele R cifrão e tudo mais? Sim. Como que eu faço para formatar como moeda? Simples, ó. Para você formatar um número como moeda aqui no Power BI, você vai clicar em quem você quer formatar, no caso, folha salarial total, então eu vou clicar no nome da medida que está aqui do lado direito, cliquei. Aqui em cima vão aparecer as opções de formatação. Então eu vou clicar aqui nessa opção de formatação de moeda, e aí você clica nessa setinha para baixo para abrir as opções. No caso, você vai ter que procurar a opção de português do Brasil, que ele vai estar com a lista de todas as moedas do planeta classificadas por idioma. Então você vai procurar aqui pela letra P de português, e aí vão ter vários portugueses. Procura pelo português Brasil, olha só, tá aqui, português Brasil, clica nele que ele vai formatar a sua medida como moeda, bonitinho aqui, e vai aparecer, vai carregar e aparecer no seu cartão, tudo bem? Perfeito. E aí, só um detalhe aqui para quem gosta também da parte de formatação. Claro, a ideia aqui é a gente focar mais nas fórmulas, mas também dá para colocar uma sombrazinha, colocar uma borda se você quiser no seu cartão. Então você pode clicar aqui no cartão, vir na parte de formatação, e lá embaixo você tem aquelas duas opções. Você tem a opção de colocar uma borda se você quiser, ativar ou desativar. Você pode colocar uma sombra, tranquilo? Então você pode ir brincando com as opções aqui também. Show! Então a gente fez aqui o total de folha salarial. Vamos voltar agora na guia dados do Power BI para a gente ver o que mais a gente pode fazer de conta. Bom, eu fiz justamente a análise de folha salarial total, só que agora imagina que eu quero saber quantos funcionários a gente tem. Porque, bom, a gente paga 2,5 milhões de folha salarial. Só que 2,5 milhões para quantos funcionários? A gente pode ver agora quantos funcionários são. Se são 100, se são 1.000, se são 10.000, se são 100.000 funcionários. Beleza. Como que eu faço, então, para contar quantos funcionários eu tenho? Pensa aqui comigo, vamos lá. Eu falei que cada linha da minha tabela representa um funcionário. O mesmo funcionário não aparece duas vezes. Por quê? Porque é uma lista dos funcionários. Eu não vou cadastrar o funcionário duas vezes. Beleza, então, se cada linha da minha tabela representa um funcionário, para saber quantos funcionários eu tenho no total, eu só preciso contar a quantidade de funcionários que eu tenho, a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela, tudo bem? Então, de novo, se eu contar a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela, eu vou conseguir saber a quantidade de funcionários que eu tenho. Então vamos lá, vamos fazer uma fórmula que vai contar pra gente a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela. Então, botão direito aqui na tabela, vamos lá na opção de, e aí vai ser o quê? Nova coluna, nova medida, tenta pensar aí, para e pensar rapidinho. Para saber o total de funcionários, vai ser nova medida ou nova coluna? E a resposta é nova medida. Por quê? Porque eu quero uma informação, quero uma fórmula que vai me dar um único resultado como resposta, que é o total de funcionários. Vai ser um número, 10, 100,
1000, 100 mil, um número só, tranquilo? Então, vou clicar aqui na opção de nova medida, perfeito. E aí, clicando na nova medida, mesma coisa de sempre, vai aparecer para a gente a barra de fórmulas lá em cima. Eu vou dar um nome para essa medida, por exemplo, quantidade funcionários, e aí, depois do sinal de igual, vou colocar a fórmula que eu quero fazer. E aí, para fazer essa fórmula, eu quero contar a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela. E para contar a quantidade de linhas que eu tenho na tabela, tem a fórmula count rows. Count rows. Count rows é do inglês contar linhas. Então, count rows, contar as linhas da minha tabela. Tudo bem? Então, coloca a fórmula count rows e aperta e coloca o parênteses. Ele vai perguntar assim, alô, qual que é o nome da tabela que você quer contar as linhas? Bom, o nome da minha tabela, se eu olhar aqui do lado direito, olha só, o nome da tabela é funcionários. Então, vou escrever aqui o nome da tabela, funcionários. Ele já até reconheceu aqui o nome dela, tá vendo? Porque eu comecei a escrever, ele já encontrou essa tabela. Então, posso apertar aquele atalho Tab, fecho parênteses e dá um Enter. Perfeito, colocou aqui bonitinho pra gente, vai fazer o cálculo e carregar. Então, ele contou as linhas para a gente saber a quantidade de funcionários. Só que lembra, a medida que a gente cria, as medidas, elas não aparecem dentro da tabela. A gente tem que voltar lá na guia relatório e colocar a medida em algum cartão, algum gráfico para ver o resultado, tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um novo cartão para apresentar essa quantidade de funcionários aqui do lado. E nesse cartão, eu vou puxar justamente a informação, cadê, ó? Quantidade de funcionários está lá embaixo, vou puxar aqui para dentro dos campos. Beleza. Então, olha só, a gente tem 234 colaboradores na empresa. E aí, desses 234, a soma total da folha salarial é R$ 2.530.000, beleza? Perfeito, a gente já conseguiu ter a segunda informação. Ah, Alon, eu consigo pegar essa mesma formatação que eu fiz e reaproveitar para esse cartão? Porque senão a gente teria que fazer o quê? Formatar tudo de novo, colocar a sombra, colocar a cor do fundo e tudo mais. Então, como é que eu faço para reaproveitar a formatação de um cartão para o outro? Simples, vou clicar no primeiro cartão, depois, o primeiro cartão é o cartão que já está formatado, que eu quero copiar a formatação dele. Depois eu clico aqui na parte do pincel de formatação, e aí sim eu clico na opção da quantidade de funcionários nesse cartão aqui, tudo bem? Perfeito. E aí, automaticamente, ele já copia e cola a formatação bonitinha pra gente. Show de bola. Então, fizemos aqui o cálculo de folha salarial, de quantidade de funcionários. Agora, vamos fazer mais uma análise, que é o seguinte. Bom, a gente já fez folha salarial, a gente fez quantidade de funcionários, só que aí você fala assim, Alon, então a gente fez uma contagem. Só que se eu quiser contar valores que se repetem, por exemplo, se liga só, aqui do lado a gente tem informação da cidade de onde cada funcionário trabalha. Então a gente tem funcionário na cidade de Curitiba, em São Paulo, em Goiânia, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, um monte de sedes que a gente tem aqui, um monte de cidades. E aí, imagina que você fale assim, Alon, eu quero saber quantas sedes a gente tem. Quantas sedes a gente tem atualmente. E aí, para saber quantas sedes a gente tem, eu teria que contar quantos valores distintos eu tenho aqui nessa coluna de cidade. Como assim, Alon, quantos valores distintos? Presta atenção, por exemplo, o Rio de Janeiro, eu tenho vários funcionários que trabalham no Rio de Janeiro. Então, ó, Rio de Janeiro eu tenho aqui, tenho outro funcionário aqui no Rio de Janeiro, outro aqui do Rio de Janeiro. São Paulo também, ó, São Paulo aparece uma penca de vezes, várias vezes aqui. Então, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que dar um jeito de contar, não tudo, não todas as informações dessa coluna, mas só as informações diferentes. Então, se Curitiba aparecer várias vezes, não interessa, Curitiba só vai contar uma vez. Se São Paulo aparecer várias vezes, também não interessa, São Paulo só vai contar uma vez. Então, eu quero contar os valores distintos que eu tenho dentro da minha tabela. Como que eu faço isso? Vamos lá criar nossa fórmula, botão direito. Vamos lá de novo, nova medida, por quê? Porque eu quero criar uma fórmula que vai me dar um resultado só, que é a quantidade de sedes que a gente tem, tudo bem? Então, botão direito, nova medida, vou dar um nome aqui para ela, por exemplo, quantidade sedes. E, Alon, qual é a fórmula que vai contar os valores distintos? É a fórmula chamada distinct count. Essa aqui, ó, essa formulazinha, você pode clicar aqui nela e você pode apertar o atalho Tab, que ele vai completar o nome da fórmula para você. Então, essa fórmula distinct count, ele conta o número de valores distintos em uma coluna. Então, não interessa se aquela informação se repete. Ele só vai contar cada informação uma única vez, tudo bem? Ele pergunta assim, Alon, qual que é o nome da coluna que tem os valores que você quer contar? É a coluna de cidade. Então, eu vou escrever aqui, cidade, pronto. Aperta o Tab, fecha parênteses e dá um Enter. Então, pronto. Fez o cálculo aqui pra gente bonitinho, automaticamente. Perfeito. E aí, vou voltar aqui na parte do relatório. Vamos criar um novo cartão. E aí, para não ter que ficar criando um novo cartão, você pode simplesmente copiar um cartão antigo e colar.
Então, eu vou vir aqui no primeiro, em qualquer um dos cartões, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiei. Pronto, agora eu posso reaproveitar ele aqui do lado e trocar a informação. Como é que eu troco a informação? Tiro a quantidade de funcionários aqui embaixo, eu vou colocar aqui a informação quantidade de sedes. Ele vai colocar ali pra gente direitinho, olha só, quantidade de sedes que a gente tem são exatamente 9. Então tá lá, folha salarial total 2.530.000, total de funcionários 284, quantidade de sedes 9, beleza? Show de bola! E agora, vamos fazer uma última formulazinha aqui, que seria o quê? Bom, deixa eu só puxar esses cartões um pouco mais para cima, para a gente ganhar um espaço. Então, a gente tem total de folha salarial, quantidade de funcionários e sedes. Só que outra coisa que a gente pode querer saber é a média salarial. Então, quanto que uma pessoa na empresa ganha em média? Tranquilo? Como que a gente faria isso? Então, olha só. Aqui na minha coluna de salário, eu sei quanto que a pessoa ganha. Então, não estou falando nem do salário com imposto. O salário com imposto é quanto que o empregador gasta, quanto que o dono da empresa gasta. Mas eu quero saber a média de quanto que as pessoas recebem. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a média entre todos os números que tem nessa coluna aqui chamada salário. Então, vamos lá fazer de novo mais uma fórmula. Botão direito na tabela. Aí, de novo, a gente vai criar uma nova medida. Na grande maioria das vezes, a gente vai criar uma medida. A coluna ela é mais incomum de criar. Não é que ela é mais incomum, mas geralmente a gente vai querer fazer fórmulas de soma, média, contagem, que na maioria das vezes vão ser medidas, tudo bem? Mas é legal você saber os dois, que é por isso que a gente viu aqui. Então vamos lá, vamos clicar aqui, botão direito, nova medida, para saber a média salarial aqui da empresa. E aí, quando aparecer a barra de fórmulas ali em cima, vamos fazer aquela mesma lógica. Então eu vou colocar aqui, primeiro, qual que é o nome da medida? Vou colocar aqui, por exemplo, média salarial, lembrando que o nome tanto faz. E a fórmula da média em inglês é a fórmula average. Então coloca lá, average, beleza. E aí qual que é o nome da coluna que tem os valores que eu quero calcular a média? É a coluna salário. Não é o salário com imposto, por quê? Salário com imposto é quanto que o dono da empresa paga. Eu quero saber quanto que os funcionários recebem. Então, coluna de salário, fecha o parênteses e dá um enter para a gente fazer esse cálculo aqui de média. Perfeito. E aí, como sempre, vamos voltar lá no relatório. Vou colocar um novo cartão, vou dar um copiar e colar e algum cartão qualquer aqui, beleza. Deixa eu tirar a folha salarial e eu vou colocar aqui, cadê? A informação da média salarial. Tá aqui, média salarial, coloca aqui dentro dos campos. Então, olha só, a média salarial da empresa é R$ 6.710. Perfeito, já sabe a média salarial, a média bem alta aqui, quem não gostaria de trabalhar nessa empresa aqui. Show de bola. Você fala assim, ué, Alon, por que ele não veio com a formatação de moeda? Aqui em cima estava em moeda. Eu copiei e colei esse cartão, aqui embaixo não está em moeda. Por quê? Porque a formatação de moeda, eu tenho que formatar cada uma das medidas de moeda. Então, eu tenho que formatar elas, cada uma independentemente da outra. Então, o que eu tenho que fazer? Clicar aqui em média salarial, clicar aqui em cima na parte de formatação de moeda e procurar pelo português Brasil. Mas como eu acabei de formatar como moeda usando o português Brasil, essa opção já ficou aqui em cima, ó, português Brasil. Então, posso clicar aqui nela, ela já está em usados recentemente, então posso clicar aqui que ele vai ficar bonitinho. Perfeito. E você fala assim, Alon, maravilha, então show de bola, folha salarial total, quantidade de funcionários, quantidade de sedes, média salarial aqui da empresa. Só que agora se eu quisesse fazer uma análise um pouco mais detalhada, como assim, Alon? Se liga, se eu vier aqui na guia dados, lembra que a gente tem várias áreas, por exemplo, várias áreas. Tenho área comercial, operações e tudo mais. Eu tenho vários cargos. Tem analista, tem diretor, coordenador, gerente e tudo mais. Então imagina que eu quero saber qual é a folha salarial que a gente gasta para cada área. Qual é a folha salarial que a gente gasta com a área comercial? Qual que é a folha salarial com operações? Qual que é a folha salarial com administrativo e tudo mais? Como que a gente consegue fazer isso? Se liga só. Deixa eu voltar aqui na minha guia relatório. E na guia relatório, agora eu quero criar, não um cartão, eu não quero mais ver uma informação só. Eu quero criar uma tabelinha resumo com a lista de todas as áreas que eu tenho, administrativo, comercial, financeiro, logística e tal, e saber qual que é o total de folha salarial que a gente gasta com cada setor. Então, como que a gente faz isso? Quando eu quero criar uma tabela resumida com as informações, eu venho aqui ó, nessa opção chamada de matriz. Alon, o que é essa opção chamada de matriz? Que é essa tabelinha pintada de azul. Essa opção chamada matriz nada mais é do que uma tabela resumida com as informações que eu quiser apresentar aqui dentro. Então vamos ver como é que ela vai funcionar. Ele fala assim, Alon, aqui do lado direito você vai ter que preencher pelo menos duas coisas. Os valores que você quer ver na matriz, ou seja, os números, e as linhas. O que são as linhas? São os nomes que você quer ver aqui na matriz. Então lembra que eu falei que eu quero ver a folha salarial total de cada setor. Então,
O que eu vou colocar nos valores é a folha salarial total, tá aqui, ó, folha salarial total dentro dos valores, e nas linhas eu vou colocar aqui os setores, as áreas, tá aqui, ó, áreas dentro das linhas. Beleza, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista pra gente com as áreas e a folha salarial em cada um. Só que está muito pequeno aqui, não dá para enxergar nada do que está escrito. Então vamos aumentar o tamanho da letra aqui. Como? Venho aqui na parte de formatação, e aí você vai pesquisar pela palavra tamanho. Perfeito, pesquisei por tamanho. E aí vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Tá lá, tá vendo? O tamanho do texto tá tamanho 10. Vou jogar aqui para um tamanho 20, sei lá, que acho que vai ficar melhor de enxergar. Opa, 20. Vou colocar tamanho 20, dá um ok. Perfeito. Ficou bem melhor agora. Show de bola. Então, olha que legal. Lembra que o total da folha salarial que a gente tem é de 2 milhões e meio? Tá aqui, 2 milhões e meio? 2 milhões 530 mil? Perfeito. Só que ele fala assim, Alon, desse total de folha salarial, você tem 612 mil para o setor administrativo, 567 mil para o setor comercial, 394 para o setor financeiro, 466 para o setor logístico e assim por diante. Então ele já faz isso aqui para a gente de forma automática. Apesar da gente ter feito uma única fórmula, que era a folha salarial total, quando eu coloco aqui numa matriz, por exemplo, aqui ó, com essa opção da área nas linhas, ele já consegue destrinchar, ele consegue quebrar esse valor da folha salarial para cada uma das áreas. Perfeito. Então, eu consigo fazer qualquer tipo de análise. Aqui nos valores, além da folha salarial, deixa eu tirar a folha salarial. Eu posso colocar aqui, sei lá, quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários aqui em valores. O que mais que eu posso fazer? Tá aqui, ó, quantidade de funcionários em cada setor. Só que além disso, eu posso colocar mais informação aqui, mais números. Então, além da quantidade de funcionários, quero saber a média salarial de cada área, de cada setor. Então, a média salarial, aqui também em valores. E olha que legal, ele vai mostrar para cada área qual é a quantidade de funcionários que eu tenho, qual que é a média salarial dele. Alon, quero ver mais detalhes ainda, eu quero ver por cargo. Então, quanto que o estagiário ganha, quanto que o analista ganha e tudo mais. Deixa eu te mostrar uma outra coisa legal. Eu fiz uma análise por área. Só que você concorda que cada área tem vários tipos de funcionário? Então, a área administrativa vai ter estagiário, analista, diretor e tal. A área comercial vai ter estagiário, analista, diretor e tudo mais. Então, o que eu quero fazer? Eu vou puxar a informação do cargo da pessoa, o cargo de cada um, e eu vou trazer ela aqui também para as linhas da minha matriz. Olha só, vou colocar o cargo embaixo da área. E olha que legal o que vai acontecer. Ele vai mostrar aqui para a gente, do lado esquerdo do administrativo, comercial e tal, um botãozinho de mais. O que é esse botãozinho de mais? É uma opção para eu abrir as opções. O que é abrir as opções? Eu pedi para ver área e cargo, ele só está mostrando as áreas. Mas se eu clicar aqui, olha só que legal. Cliquei no administrativo para mostrar mais. Aqui do lado ele vai mostrar tudo. Olha só, Alon, o setor administrativo tem 60 funcionários. Mas qual é a distribuição desses funcionários? Analista tem 18 na área administrativa, coordenador tem 14, tem 24 estagiários, 4 gerentes, completando assim os 60 funcionários do setor administrativo. E lembra que a média salarial do setor administrativo é 6.300? Como que é a média do setor administrativo para cada cargo? A média salarial dos analistas é 7.000. A média para os estagiários é 1.400. Média do coordenador 11.000. Média do gerente 15.000. Então você pode clicar em abrir e fechar cada um dos setores para ver os cargos detalhados. Alon, eu posso abrir tudo de uma vez sem ter que ficar clicando no botão de mais de cada um? Você pode abrir tudo de uma vez. Como? Clicando nesse botãozinho aqui, que é o garfinho do diabo. É o bidente, sei lá, que o pessoal chama aí. Bidente, garfinho do diabo. O que é esse bidente? Alon, esse bidente ele vai aparecer quando você tem dois valores nas linhas. Eu tenho área e cargo. E quando eu clicar nesse bidente, ele vai abrir tudo, todas as informações. Olha só, administra todas as áreas, dentro de cada área, os cargos e a quantidade de funcionários e média salarial. Além de média salarial, eu poderia colocar mais valores aqui. Alon, quero ver o total de folha salarial. Tá aqui, folha salarial total, aqui nos valores. E aí, olha que massa. Ele vai começar a mostrar aqui pra gente direitinho, olha só. Para cada um, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, deixa eu só chegar esses cartões aqui pro lado, só para a gente ganhar um espaço para conseguir enxergar as informações na nossa matriz. Então, olha que legal. Ele falou aqui pra gente, para cada área, administrativo, comercial e tal, quanto que a gente gasta naquela área. Então, administrativo, 612 mil, comercial, 567 mil, e quebrando para cada tipo de funcionário. Então, analista do setor administrativo, a gente gasta um total de 212 mil de folha. Coordenador da área administrativa, 243 mil. Então, comercial, como é que funciona? Analista, a gente gasta 208 mil no setor comercial. Quantas pessoas tem de analistas no setor comercial? 18. Qual é a média salarial no setor comercial?
E para o analista, 7.233. Então, olha só, aqui você consegue fazer várias análises só com essas fórmulas simples que a gente criou aqui de soma, média, contagem e contagem distinta, que é o Distinct Count. Então, se você gostou dessa aula, espero de verdade que você tenha gostado aqui dessa aula de como sair do absoluto zero nas fórmulas DAX do Power BI. E agora você já consegue dar os primeiros passos para fazer muitas análises e já conseguir ir para o próximo nível aí no Power BI. Então, se você gostou, deixa o like, porque se você gostou, a chance são que outras pessoas também vão gostar. Então, você deixando o like, entrega e distribui esse conteúdo para mais pessoas. Você ajuda o canal a levar essa aula aqui para mais gente, tranquilo? Então, deixa o like se você gostou, comenta aqui nossa famosa hashtag até o fim, Alon, e comenta quais outras aulas você quer ver aqui no canal. Alon, gostei dessa ideia aqui de sair do zero, então faz uma aula de como sair do zero em dashboard, como sair do zero em Power Query, que é outra ferramenta aqui do Power BI. Comenta aqui o que mais você quer ver. Então lembra, se inscreve no canal se você quer continuar recebendo conteúdo de Excel, VBA e Power BI. E eu vou deixar aqui para fechar um botão para você acessar um mini curso nosso de fórmulas DAX para você continuar aprendendo ainda mais sobre elas, que são muito importantes para dominar o Power BI. E um outro botão onde eu ensino você mais fórmulas aqui para você continuar aprendendo e ficar fera, tranquilo? Então aproveita e acesse os próximos conteúdos que vão aparecer aqui na tela. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.